Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Um privilégio iniciar mais um Vejam Só na sua companhia. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Fica ligadinho aí que hoje nós vamos tratar de escatologia. E eu sei que você curte demais essa temática, tá bom? Então fica atento aí ao programa para você poder aprender um pouquinho mais, assim como eu também preciso aprender um pouquinho sobre o assunto. Antes, já fica aqui para você meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir. Sou muito grato pelo carinho que recebo dos nossos telespectadores, lá dos internautas. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade, mandar um abraço lá para o Joelson. Ele é lá de Criciúma, Santa Catarina, mas a ele eu estendo assim, o meu abraço a todo o pessoal que nos acompanha da região sul do país. Muito, muito forte a nossa audiência. Muito obrigado pelo carinho. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, recebo muitas mensagens. E aqui na pessoa do Joelson, eu quero estender esse abraço a todos os nossos telespectadores de lá, tá bom? Muito, muito obrigado pelo carinho, meus irmãos. Deus continue abençoando demais a sua vida e a sua vida especial, hein, Joelson? Obrigado pela mensagem super carinhosa que você mandou lá no meu perfil do Instagram, tá bom? Deixa eu já apresentar os nossos convidados para, na sequência, começar o nosso debate. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Aleph Lopes, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Graça e paz, Zeca, um prazer enorme retornar, sem sombra de dúvidas, para este programa, que é o maior programa de debate bíblico da televisão brasileira. Poder conhecer aqui o Bispo Hildo, que Deus abençoe, e os nossos telespectadores, que Deus abençoe. Vou conhecer essa fera na escatologia que tem essa carinha mansa assim, mas na hora que começa os textos, irmão, o negócio fica bravo, fica estreito. Mas ele é benção, é benção. Vamos passar as informações da igreja, pastor Aleph, por favor. Muito bem, nós somos pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Rua Doutor Fon, número 140, bairro do Belenzinho. Nosso pastor presente, pastor José Wellington Costa, e o nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, também presente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, Assembleia de Deus, Ministério no Brasil. Amém. Obrigado, meu irmão, pelo carinho em aceitar o nosso convite. Nós, inclusive, já mostramos aí as redes sociais, né, do pastor Aleph, e elas vão ficar salvas lá no nosso perfil oficial do Instagram. Pastor Aleph, obviamente que a capacidade do irmão abre as portas aqui para a participação do programa, mas o tema específico que a gente vai falar hoje de escatologia, o irmão parece que tem um trabalho lá, um curso também. Fala um pouquinho rapidinho para a gente, por favor. Muito bem, nós temos um livro publicado, Compreender os Mistérios do Fim, Escatologia, tratando do zero ao avançado no seu conhecimento da visão pré-milenista dispensacionalista. E, atualmente, nós temos uma especialização em escatologia bíblica, totalmente online, material didático em PDF, plantão tirar dúvidas, certificado do zero avançado, para que você possa compreender os pormenores e de visão panorâmica a escatologia bíblica, que é de suma importância. Estrutura do livro de Apocalipse, estrutura do livro apocalíptico do Antigo Testamento, o livro do profeta Daniel, Tribunal de Cristo, Bodo do Cordeiro, Batalha do Armagedon e muito mais. E, naturalmente, falar que assistiu Vejam Só, tem um desconto especial. Coisa boa, é bem. Então chega por lá no perfil do Instagram, manda mensagem, certeza que está tudo explicadinho lá para você poder usufruir também desse conteúdo. De novo, obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço. Deus abençoe demais sua vida e ministério. E também nós temos o privilégio de receber aqui, como já foi comentado e apresentado, o Bispo Hildo Melo. Ele que é da Igreja Metodista Livre. Graça e paz, Bispo Hildo. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Graça e paz, Zeca. Prazer estar aqui mais uma vez, conhecer também o pastor Aleph, né? E poder debater aí sobre escatologia, esse texto aí que encontramos no capítulo 7 e no capítulo 14, né, de Apocalipse. Boa, alegria nossa, meu irmão, em recebê-lo novamente, poder aprender contigo também, é sempre um privilégio. Mas, bom, antes da gente entrar nas polêmicas textuais, vamos passar as informações da igreja? Tá, eu sou bispo da Igreja Metodista Livre, aqui no Brasil, também em Angola, e tenho uma igreja que eu pastoreio com a assistência de outros pastores, e que fica ali na Rua das Rosas, no bairro de Mirandópolis, número 445, Rua das Rosas, 445, e cultos às quartas à noite, às 20 horas, e domingo às 10 da manhã. E tem também a escola dominical às 9. Então você chega às 9 e já participa da escola dominical. Eu mesmo dou aula ali
É isso. Estamos estudando o Evangelho de João. Boa, boa. Então já fica aí a indicação para você também. Deixamos também as redes sociais do Bispo Hildo, caso você queira outras informações também. Além de conhecer o trabalho e o ministério do nosso irmão, também é só acessar o @programa Vejam Só. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Vamos colocar na tela aí o tema do programa, né? A pergunta é: quem são os 144 mil de Apocalipse? Eu vou ler o texto de Apocalipse 14, versículo 1, tá? Na versão NVT, que diz o seguinte: então vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam 144 mil que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa. E como o Bispo Hildo fez referência aqui, o texto lá de Apocalipse 7, a partir do versículo 4, também traz o número 144 mil, mas ali faz uma descrição das tribos de Israel. Então nós temos o capítulo 7 no capítulo 14. Meus convidados vão responder a nossa pergunta, como eles defendem, que ideia eles defendem, depois você participa e aí a gente continua na nossa caminhada. O pastor Aleph vai ter o privilégio de iniciar. E aí, pastor, quem são os 144 mil apresentados no livro do Apocalipse? Muito bem. Nós temos por certo que o texto, ou termo 144 mil assinalados, se apresenta em especial no capítulo 7, capítulo 14 do livro de Apocalipse, a referência sobre esses tais, iniciando o livro de Apocalipse capítulo 7. Esse capítulo, João descreve a visão de 4 anjos que estão segurando os ventos dos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Isso significa um juízo universal que estava para desabar, de modo que, o próprio texto nos importa dizer, que esse juízo, porém, foi impedido até que os servos do Senhor sejam selados, e o número desses selados é de 144 mil. Dr. Ruizuc, ele trata a respeito dessa questão da interpretação. Devemos sempre interpretar o texto na sua literalidade sempre que possível. Não tendo essa possibilidade, nós devemos recorrer às figuras de linguagem. O método histórico-gramatical é de suma importância para compreendermos essa visão e, notoriamente, ao decorrer do programa, trataremos dos seus pormenores com a graça do Senhor. Sem dúvida, vamos tentar explorar o máximo possível, né? Dentro do nosso tempo aqui. Bispo, vou pedir a sua resposta também, por favor. Então, o livro de Apocalipse, ele é um livro repleto de figuras de linguagem. Os números sempre são simbólicos. Eles são representativos. O Apocalipse foi escrito para 7 igrejas da Ásia Menor, igrejas predominantemente gentílicas, né, compostas por cristãos, até tem judeus, mas a maioria deles eram gentios crentes em Cristo, que eles têm a marca, eles são servos de Deus, que têm a marca de Jesus na testa, né? Quer dizer, também é simbólico, ou seja, eles são testemunhas, eles receberam o Espírito Santo para serem testemunhas públicas. Então, está na cara que eles são de Cristo, eles não escondem isso, eles não são agentes secretos do Senhor, eles foram selados pelo Espírito Santo. Então, a igreja é selada pelo Espírito Santo, a igreja é que recebe o selo. E esse texto foi escrito para conforto para a igreja, né? E é interessante que o capítulo 7, ele seja um interlúdio, ou seja, você vê ali os selos sendo abertos, é aberto o 6º selo no capítulo 6, e o último versículo do capítulo 6, só para você que está aí assistindo a poder acompanhar, diz assim: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, da ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Então, é o grande e terrível dia da ira do Senhor. Ele chegou. E quem poderá subsistir? Olha só a pergunta: quem poderá subsistir? Então, a resposta vem no capítulo 7. Quem pode subsistir? Aqueles que foram marcados com o selo de Deus. Então, é uma representação da igreja. A igreja que pode subsistir, porque a igreja, ela é previamente protegida. Ela é protegida não através de um arrebatamento. Ela é protegida através de ser selada. Assim como o povo de Israel, na época em que as pragas caíram, eles tiveram uma proteção especial, né? De alguma maneira, aquelas pragas tinham por destino os ímpios.
né? O Egito, ou a Babilônia, agora no contexto. Então, o juízo está para se abater sobre toda, e aí eu concordo com o pastor, sobre toda a terra, e os anjos que trazem esses juízos, que são juízos da ira de Deus sobre a terra, e eles são juízos, até eu diria assim, numa certa medida, paulatinos até o juízo final. Então, começam a vir a mão pesada de Deus em juízo contra os habitantes da terra, e a igreja é selada de alguma maneira para que, debaixo da sua soberania, tudo que ela vai passar, ela possa suportar. Tudo que ela vai passar debaixo do selo da proteção divina, né? E eles vão ter poder para resistir. E essa é a igreja militante, porque essa igreja é uma igreja que está na terra, né? Porque ela tá sujeita ao que vai passar, esses ventos que vão se abater sobre a terra. Então, ela está sujeita. Então, trata-se de uma visão da igreja militante. Por isso que João, estando no céu, ele ouve, olha só que interessante, ele ouve que o número dos das pessoas marcadas são 144 mil. E o número 140, ele ouve. Mais abaixo, ele vê a multidão, é uma outra perspectiva do mesmo grupo, só que agora é uma multidão incontável. A igreja triunfante. Em Apocalipse 14, essa igreja, esses 144 mil, aparece mais uma vez. E eles são vistos já no céu, ao lado de Deus. Então, é uma visão de que, durante todo aquele percurso de tribulação, de juízo de Deus, eles foram preservados íntegros. O Senhor não perdeu nenhum daqueles que... Então, eu acho isso muito lindo. Então, tem duas perspectivas aí. É um interlúdio para mostrar a igreja. E o 144, veja, 144 mil é um número muito exato. E é 12 vezes 12. 12 tribos de Israel. A igreja está fundamentada sobre os profetas do Antigo Testamento e sobre os apóstolos. 12 apóstolos de Cristo. É sempre número de igreja, é sempre número do povo de Deus. No Antigo Testamento, 12 tribos. No Novo Testamento, 12 apóstolos. E você vai para Nova Jerusalém, veja, isso sempre aplicado, Jerusalém, aplicado para a igreja. A nossa esperança, essa Nova Jerusalém, ela tem 12 portas, que representam cada uma delas as tribos de Israel, e tem 12 fundamentos, que são os apóstolos. 12 vezes 12. E é dito lá no capítulo 21 de Apocalipse, você pode ir lá conferir. Para concluir. É dito lá que são 144 côvados, o tamanho dos muros. Veja todo o simbolismo dos 144, que representa a igreja, que representa o povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, porque a parede de separação foi derrubada. De ambos os povos, Deus fez um. Então, nós não podemos ter aqui uma nova barreira de separação entre igreja e Israel, sendo aqui reedificada quando Cristo já a derrubou. Boa. Inclusive, na fala agora do Bispo Hildo, o Gilson Terra, lá de Rondônia, inclusive, um abraço, viu, Gilson? Ele mandou lá uma pergunta falando se os dois textos falam da mesma coisa. Da fala do Gilson ficou claro que sim, o do 7 e o do 14. Sim. Né? Então, fica aí a resposta para você, tá, Gilson? Vamos colocar na tela a enquete para você que nos assiste participar, e depois a gente já volta aqui, a palavra vai estar com o pastor Aleph. Acessa, né, o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e aí você localiza as enquetes. Põe aí na tela, por favor, a nossa enquete, para a gente ver. Os 144 mil selados estão ligados a qual povo? Vamos ver as opções de resposta. A primeira delas, o Israel étnico. Deus ainda tem um plano para os judeus. Segunda opção, a igreja, pois é o novo Israel de Deus. E a terceira opção, aquela que você já conhece aí, né? O não sei, tá? Então vai lá, vote, participe, deixe seu comentário também para a gente poder conversar por aqui, tá bom? Estou aguardando o seu voto. Vamos voltar a palavra aqui para o pastor Aleph, então, que tem bastante material aí para comentar, né, pastor? Exatamente. Muito bem. Com a devida vênia ao reverendo Bispo Hildo, é muito importante ressaltar que o livro de Apocalipse, ele é um livro, obviamente, simbólico, porém existem pontos literais. Até porque, se tirarmos isso, nada sobraria nas profecias no sentido aplicado. É importante ressaltar que o livro de Apocalipse
como todos nós somos sabedores, escrito pelo apóstolo João, Ioannes, agraciado, graça divina, favor e merecimento de Deus para a humanidade, o mesmo que é considerado o discípulo mais novo a ser chamado para o ministério apostólico de Cristo, considerado aquele que consertava as redes em Betsaida na pescaria, e também um teólogo dos apóstolos defendendo a divindade de Cristo no seu evangelho que leva o seu nome. Perdão. O livro de Apocalipse, ele é um livro que trata a respeito da revelação, palavra apo, tirar de, e calum na véu, mostrar aquilo que está além do véu. Revelação, tirar o véu, mostrar aquilo que está além do véu. O livro de Apocalipse, ele é possuidor de 22 capítulos, 404 versículos, 12 mil palavras, 7 bem-aventuranças, 9 perguntas, 21 juízos, 300 símbolos proféticos, 4 escolas de interpretação, preterista, futuricista, historicista, idealista, subdividido pelo próprio Cristo em Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que acontecerão. Notoriamente, logo no prólogo de João, ele vê no capítulo 2 e 3 são, no capítulo 4 ao capítulo 22, coisas que acontecerão. Dentro do contexto, muito bem perguntado pelo telespectador, nós fazemos uma diferenciação porque o próprio texto nos permite. Em Apocalipse capítulo 7, do 1 ao 8, refere-se à nação de Israel. 144 mil judeus assinalados, 12 mil de cada tribo. E na segunda visão, o próprio apóstolo João ratifica uma multidão que não se podia contar. O texto declara que ele ouve a contagem, mas ele não conta. E a multidão que ele não pode contar são os gentios, ou aqueles que são salvos do período da grande tribulação. E Apocalipse capítulo 7, versículo do 1 ao 8, fala a respeito, categoricamente, a respeito das tribos. 12 tribos, 12 mil de cada tribo. Tratando a respeito da expressão em grego, como vamos tratar agora, legome edikesete tengen mete ten talassan mete ta dedra archi. Olha o termo aqui, fragnosem, ou o termo em si, que trata a respeito de assinalado, is fragisomen, tus dolus tuteu, remon epiton metopon auton, que trata a respeito de um selo marcado. E qual é esse selo? Como o bispo falou, que seria a proteção, porque a igreja é selada, mas a mesma igreja que é selada no tempo presente pelo selo do Espírito sofre perseguição e martírio até os dias atuais. Então, naturalmente, esse selo aqui é específico para 144 mil que trabalharão para a glória de Deus num período tribulacional, do qual nós acreditamos que a igreja não estará mais sobre a face da terra. Vamos lá, Bispo Hildo, 3 minutos aí também para o irmão. Então, uma dificuldade muito grande com o dispensacionalismo é essa separação que eles continuam a fazer e a manter viva entre igreja e Israel. E a partir daí, todo tipo de erro acontece. Quando Paulo claramente ensinou em Efésios capítulo 2 que a parede de separação entre judeus e gentios foi derrubada. E de ambos os povos ele fez um só. Para quê? Para que exista um só pastor e um só rebanho. Há um só corpo de Cristo. Não existem duas esposas de Deus. Deus só tem uma esposa. Deus só tem uma noiva. Essa noiva é Israel ou é a igreja? Não, a noiva é a igreja que inclui Israel. Porque se você quer saber, a igreja, ela é a continuidade do povo de Deus do Antigo Testamento. Ela é a continuidade. Porque Jesus é o Messias esperado desse povo. Tanto que, a princípio, quem se converte são judeus. Porque Cristo veio para os que eram seus, os judeus. Os seus, na sua grande maioria, não receberam, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, começam a ser feitos filhos de Deus aqueles que acolhem o Messias com fé, o Cristo dos judeus. E os apóstolos de Jesus são judeus, Maria, judia, José, Zacarias, Isabel, e assim vai. Então, a comunidade daqueles 120, como a igreja ela nasce num contexto completamente judaico, porque é o Israel de Deus. E a igreja é repetidas vezes chamada de Israel de Deus. E, aliás, Tiago, quando ele começa a sua
a sua epístola, né, ele diz assim, as 12 tribos, né, se referindo, logicamente, à igreja, porque ele escreve a igreja, as 12 tribos da dispersão, que, se a gente for interpretar literalmente, então ele está falando das 12 tribos de Israel. Bom, ele não está falando das 12 tribos de Israel, ele está falando da igreja. E o Apocalipse foi escrito para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu pergunto para o pastor Aleph, que conforto teria para a igreja que recebe o Apocalipse saber que apenas judeus foram selados exatamente nesse momento? Que conforto, que lógica teria para eles? Que mensagem é essa? Que Deus estaria selando um grupo distinto, quando bem sabemos que os selados, aí eu poderia citar assim, inúmeros textos do Novo Testamento que falam que nós fomos selados, nós como igreja fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, a igreja é a nação santa, a raça eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus, tudo aquilo que Deus falou em Êxodo capítulo 19 para Israel é dito a respeito da igreja. A igreja, ela é os verdadeiros filhos de Abraão, não são os da circuncisão, são os da fé, da circuncisão do coração e não da carne. Então, os da fé é que são herdeiros de Abraão, herdeiros da promessa segundo a fé. Então, não pode a gente ir para esse texto e interpretar literalmente, contradizendo o ensino do Novo Testamento. Só para já deixar claro aqui para o nosso telespectador, para os nossos irmãos aqui também do debate, a última fala desse bloco, tá bom? Então, o Aleph vai falar agora, comentar, e depois o Bispo Hildo também, para a gente chamar o intervalo. Muito bem. Ficou a pergunta que o Bispo Hildo deixou no ar aqui. Como fazer a distinção entre Israel e igreja? Não é como a distinção. Como é que a igreja que recebeu a carta do Apocalipse vai entender que lá ele está falando consolo, né? de Israel. Que tipo de mensagem é essa que não faz muito sentido para quem é gentil e está ouvindo que só 144 mil judeus é que vão ser selados? É importante ressaltar que o termo selado aqui trata a respeito da proteção providencial de Deus para um povo no período tribulacional. A única questão importante ressalta é que, não sei se é o caso, mas o aliancismo, ele trata a respeito da alegoria da promessa futura, mas as demais promessas de fato se cumpriram em Abraão, Isaque e Jacó, na sua descendência e assim por diante. Por que nós tratamos a respeito da importância da diferenciação de Israel e da igreja? Concordo com o bispo quando declara em Efésios capítulo 2 que Cristo derrubou a barreira que fazia a divisão e de dois povos fez um. Acreditamos piamente que o Senhor Jesus é o centro e, naturalmente, o Israel convertido tornar-se-á esse período de glória em Cristo, conforme Paulo trata a respeito disso em Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 11. Paulo ele usa ali a expressão já no seu contexto de Romanos capítulo 1, versículo 16, que a salvação tanto é para o judeu quanto para o grego. Então ele faz essa diferenciação porque a igreja está vivendo a premissa da salvação. Romanos capítulo 9, o passado de Israel. Romanos capítulo 10, o presente de Israel. Romanos capítulo 11, o futuro de Israel, apontando para o futuro reino milenar. Tanto é que a promessa é para Israel como cabeça das nações. Nós fazemos diferenciação porque no Antigo Testamento a salvação era nacional. No Novo Testamento a salvação é universal em Cristo. No Antigo, universal no sentido de todos aqueles que se achegam segundo a graça. O Antigo Testamento, a salvação era terrena no sentido da promessa. No Novo Testamento, a salvação é celestial, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 26, Filipenses capítulo 3, versículos de número 20 e 21, porque a nossa pátria não é da terra, mas é do céu, de onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. A diferenciação da nação de Israel, ou Israel espiritual relacionada à igreja, apresenta-se em Gálatas, capítulo de número 3, quando Paulo vai combater os cristãos judaizantes que queriam inferir a circuncisão. Tanto é que Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 17, ele declara: porque ninguém me inquiete, porque desde agora trago no meu corpo a marca de Cristo, sendo que, enquanto a circuncisão era na carne para os judeus, a nossa circuncisão é na alma pelo Espírito Santo. O consolo de Apocalipse está simplesmente no arrebatamento da igreja, conforme o texto de 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, versículos 16 e 17, 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 9, Romanos, capítulo 5, versículo 9, e também podemos aplicar o livramento, que o juízo de Deus na tribulação para Israel, e Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, o teu povo, a tua cidade, o Israel. Boa. O Bispo Wildo vai comentar, mas antes, deixa eu só pedir rapidinho aqui, ó, por favor, coloca o nosso canal lá no YouTube. E eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço para o Jeremias, que nos acompanha lá de Moçambique. Uau. E também para a Cíntia, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. A nossa transmissão no YouTube aí bombando. Acesse o nosso canal, Programa Vejam Só. Se inscreva no canal e ative as notificações. Lá no YouTube, nós transmitimos ao vivo as nossas gravações. Então, enquanto a gente está gravando aqui para exibir à noite na TV, lá no YouTube está ao vivo e você consegue acompanhar. E se você tiver inscrito e ativar as notificações, você sempre vai receber uma mensagem. O Vejam Só está ao vivo. Aí você clica e assiste, tá bom? Então fica aqui meu abraço ao Jeremias e a Cíntia, que estão nos acompanhando ao vivo também. Bispo Hildo, fala para a gente poder chamar o intervalo. Vamos lá. O professor Aleph, ele cita Romanos 9, 10 e 11, e em 11 fala sobre o futuro de Israel. Concordo, está falando sobre o futuro de Israel. Só que ali é dito o seguinte, que não existe um futuro de Israel à parte da igreja. É bem claro isso. O futuro de Israel é fazer parte da igreja. Sim. Né? Porque há só uma oliveira ali. E essa oliveira representa o quê? O povo de Deus, originalmente constituído pelos judeus, descendentes de Abraão. Se o senhor me permite uma parte, Sim, só para Tranquilo. corroborar com essa questão, quando Paulo fala a respeito do futuro de Israel, ele está escrevendo um contexto imediato ali, e remoto, cultural, para os crentes em Roma. 80% eram escravos e alguns judeus, na sua totalidade, dispersos também. Quando ele fala isso, ele está dando a esperança de que Deus não deixou Israel de lado no seu plano salvífico. Sim. Muito bem. Porque Deus ama todos os povos e ele não desistiu de Israel e haverá no céu uma plenitude de salvos entre todas as tribos, línguas e nações, inclusive uma plenitude de salvos judeus. Então, a esperança é uma única oliveira, dos quais os ramos originais eram judeus, e boa parte deles foram cortados por causa da incredulidade, podem ser reenxertados novamente se abandonarem a incredulidade e voltarem. Essa é a esperança de Paulo, e Paulo entende até que essa rejeição dos judeus é parcial e até se faz necessária para botar ciúmes para os judeus, vendo os gentios se convertendo e tudo mais, e eles puderem retornar. Então, esperamos, sim, que haja, no momento vindouro, um despertar, uma salvação muito gloriosa de judeus vindo, abraçando a fé em Cristo Jesus, fazendo parte dessa mesma oliveira. Então, por isso, sempre é importante destacar um plano só de Deus, desde a eternidade. Jesus, a igreja é esse mistério. Quando a gente fala sobre o mistério de Deus, em Efésios, por exemplo, a igreja é o mistério de Deus, que estava oculto. E por que ela é mistério de Deus? Porque é nela que Deus, porque quando Deus chamou Abraão, já tinha projetado, né? Nele serem benditas todas as famílias da terra, ele ser pai de muitas nações. E num só povo, congregado, agora tendo Cristo como esse único pastor, único soberano, né? Congregando judeus e gentios. Por isso a igreja, ela derruba a parede de separação entre judeus e gentios. No reino de Deus não há lugar para essa distinção mais, judeus e gentios, escravos, livres. Então todos são um no Senhor. Por isso a gente não pode voltar agora os olhos para Apocalipse capítulo 7 e ignorar esse efeito poderoso com a vinda de Cristo. Ele derrubou a parede e ele fez um povo. Ele está falando do seu povo. O seu povo é enxergado de duas perspectivas. Uma, como um grupo completo, pleno. Aliás, a gente poderia falar sobre como é figurado ali. Aliás, o número 144 mil, 12 vezes 12 vezes 1000, né? 1000, a ideia de plenitude, certinho, sem tirar nem pôr, está completo, está fechado, né? Essa é uma maneira de ver a igreja perfeita, né? E eles ali, quando se descreve as 12 tribos, né?
por falar de literalidade, ele não descreve as 12 tribos literalmente, né? Ele omite, por exemplo, cadê a tribo de Dan? Cadê a tribo de Efraim? Eu sei que daqui a pouco você fala. Tá bom. Nem tem a tribo de Dan e nem a tribo de Efraim. As duas tribos que eram as mais apóstatas, né? Para concluir. Então ele tira, ele coloca de Levi, né? Ele coloca de Levi é sacerdotal, porque nós somos um reino de sacerdotes. Olha a igreja aí mais, né? Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E a igreja é vista dessa perspectiva plena e ela é selada quando ela está na terra, porque ela não tem o que temer, porque Deus está no controle. Nós somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, diz o apóstolo Paulo. Por quê? Porque tudo isso está debaixo da soberania de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é essa perspectiva de proteção e de graça que a gente tem e encontra ali para a igreja. A gente precisa encerrar, e a gente... Que desesperado. Acabou, é o tempo. Teria que, né? Mas tem que concluir. Mas daí a gente volta com o Aleph. Tá bom. Começa o bloco contigo, tá? Guarda aí a fala aí. Nós vamos chamar o intervalo. Antes do intervalo, rapaz, eu fui dar abraço, agora não para, né? Ó, Alfredo, lá de Guarulhos, ele é membro da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Alfredo, obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. E o Menezes, lá de Caparena, no Pará, também nos acompanha lá pelo YouTube. Está aqui o nosso abraço registrado aos nossos internautas, telespectadores. Telefone da grade na tela, por favor. Academia Teológica da Graça de Deus. Vem se preparar, vem estudar, vem se capacitar para o seu chamado, para o seu trabalho ministerial. Código 11 3115-0819. 3115-0819. Telefone aqui de São Paulo, mas olha, você de todo o Brasil, liga lá na grade, entre em contato, porque com certeza você pode se encaixar em algum formato oferecido pela grade, viu? As aulas EAD, à distância, você consegue estudar também de qualquer lugar do Brasil, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT, para você conhecer a emissora, conhecer a nossa programação, conhecer o conteúdo, fazer parte e se enturmar aqui com a HIT, tá bom? Conteúdo de qualidade, pensado sempre em você e na sua família, para trazer bênção e edificação. Intervalo rápido, vejam só, vai na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí, eu avisei que o intervalo era rápido, a gente foi, já voltou. Nós vamos continuar o nosso debate aqui sobre os 144 mil lá de Apocalipse, pastor Aleph, bispo Hildo, trazendo aqui o seu conhecimento, dividindo e compartilhando aqui conosco. Deixa eu só continuar aqui na sessão de abraços, o Silvio da Moca, aqui Zona Leste de São Paulo também, fica aqui o meu abraço, e a nossa audiência lá de Portugal. O Jair, lá de Portugal, também nos assistindo. Jair, obrigado, viu? Pelo carinho e pela audiência. E tem o Sérgio também, lá de Minas Gerais também. Para, se eu for mandar abraço, vou mandar abraço para todo mundo aqui. É o programa inteiro. Vamos lá, Aleph, por favor. Eu preciso falar, né? Você tem que falar, né? Como diz o poeta, nós viemos aqui para isso, né? Para te ouvir, né? Muito Vamos bom. lá, Aleph, por favor. Perfeito. O texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, declara: E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Não vai ter, peço até desculpa à audiência, que não vai ter como eu ler todos os textos, mas vou ter que resumir por causa do tempo. Sião aqui é citado uma vez em Apocalipse, que é um termo extremamente interessante. Segundo o escritor, das 110 vezes que Sião é citada, 90 vezes é direcionada à afeição de Deus por Sião. E o contexto nos importa dizer que estes são homens não contaminados com mulheres. O contexto nos importa também dizer que a mulher aqui, no sentido, é o sistema... 144 de Apocalipse 144, isso. Ah, são celibatários. Significa dizer, conforme o próprio texto da igreja de Tiatira, Pérgamo, relacionada à prostituição, no Antigo Testamento era muito normal essa figura de linguagem que a nação de Israel tinha como estar casada contra os deuses, sendo que Deus é seu esposo fiel, ou seja, os amantes dos outros deuses. Porém, o contexto nos importa dizer
que os celibatários aqui, acredito que são aqueles que não se contaminaram com o sistema idólatra vigente da prostituta de Apocalipse, capítulo de número 17. São 144 mil assinalados judeus. O bispo falou a respeito da lista das tribos, que existe uma diferenciação aqui. Somente na Bíblia temos cerca de 20 listas das tribos, 3 diferenciadas. Entre elas aqui, que não está a tribo de Dan e a tribo de Efraim, tratando a respeito da perigosa afirmação do século I de Irineu de Lyon, que possivelmente é da tribo de Dan que virá o anticristo. Porém, a nossa resposta para esse sentido, que na sua boca não se achou engano, está aqui. Devemos observar que a expressão contida no texto é dita a respeito de Cristo em 1 Pedro 2,22. O termo grego aqui desse texto é anomos, forma negativa de momos, que é mácula, culpa, censura. Isso é, comparado em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. O Cordeiro de Deus aparece sem mácula. O profeta Sofonias, ele declara sobre o remanescente. Os 144 mil, de fato, são os remanescentes do período tribulacional. Porque Apocalipse capítulo de número 7 trata a respeito do interlúdio apocalíptico. Na literatura universal, interlúdio é uma breve pausa de tempo. Na visão de Apocalipse, o interlúdio apocalíptico é uma pausa na abertura do 5º selo e a visão que entra para João. E ele interpreta nesse sentido, passando para a igreja. Sofonias, capítulo 3, versículo 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Apocalipse 7,14, o próprio texto declara, esses são os que vieram da grande tribulação. Aqui, o verbo vir vem do grego archomai, que vir aqui é a maioria dos textos que interpretam como vieram ou vêm, relacionado a esse texto. Por quê? Ele é um particípio presente, é uma ação não findada, mas contínua. Então, João, ele recebe a incumbência da fala. Quem são esses? São esses que vieram de grande tribulação. Então, é contínuo. A igreja não tem 2 arrebatamentos, a igreja tem apenas um. A grande tribulação relatada em Mateus capítulo 24, versículo 21, Marcos capítulo 3, versículo 19, Lucas capítulo 21 e Apocalipse capítulo 6 ao 18 não faz menção da palavra igreja, eleitos, santos ou fiéis. Por favor, desculpa. Eu teria um pouco com o tempo apertado. Vamos lá, bispo. Então, o próprio professor, pastor Aleph, ele, nessa última fala, ele reconheceu que é figura de linguagem, né? Que não podemos interpretar que castos, imaculados ali, castos, seja uma referência literal, porque senão a gente colocaria... Se o senhor me permite, é que Apocalipse trabalha, né? Ótimo, então, mas você está percebendo, então. Mas aí a gente não disse que não é. Eu sei disso, mas você reconheceu que ao se tratar dessa descrição dos 144 mil, a figura de linguagem aqui, a figura de linguagem óbvia. Né? Porque senão... dos homens não contaminados. Né? Sim, mas você está reconhecendo figura de linguagem na descrição dos 144 mil. É que a diferenciação da grande tribulação... Você vai desfazer o que você disse? Não, de forma alguma. Então você reconheceu. Eu estou reconhecendo o quê? A interpretação do texto de João. Pelo menos parcialmente é figurado. Aí o que acontece? Qual que é a grande problemática? Eu sei, mas você não vai deixar falar agora, né? Eu só tô não, é tô que falando... o senhor me intercalou, né? Não, mas obviamente, você também tá... Quando você fala, você está respondendo ao que eu falei. E eu acho o seguinte, é óbvio, você reconheceu. Apocalipse capítulo 14, descrição dos 144 mil, não é uma descrição literal, você reconheceu isso, obviamente. Não é literal porque... Não é literal porque não são 12 tribos, né? Literalmente, não é literal, porque nenhuma listagem de tribos do Antigo Testamento, você pode até, eu reconheço com você que existem algumas listagens distintas, Exatamente. Mas nenhuma delas está aqui contemplada. João tomou a liberdade de fazer a sua própria, dando a entender que ele não está falando de Israel, ele está falando de Israel como um símbolo da igreja. E aqui a gente vê Apocalipse capítulo 14, que obviamente essa descrição de 144 mil inclui que eles são virgens. Eles são virgens, eles nunca conheceram mulher.
Ou seja, isso aqui já não pode ser interpretado literalmente, porque não você coloca de fora Abraão, você coloca de fora Moisés, você coloca de fora Jacó, você coloca de fora José. Obviamente é figura de linguagem. E agora, eles têm a marca, que selo foi esse, né? O selo é o nome de Jesus. Ou seja, quer coisa mais clara que se trata da igreja de cristãos, porque quem é que carrega o nome de Jesus, senão a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é composta por judeus e por gentios. Então, é claro, eu concordo com você, quando se trata de falar que eles são virgens, não é literal, é para dizer que eles não se contaminaram com os ídolos, que eles não se apostataram, porque eles são esposa de Deus, eles são noiva de Cristo, eles não se comprometeram com os outros ídolos. E isso, quem é a noiva de Cristo? Senão a igreja, gente. Então, é sempre uma descrição do povo de Deus, do começo ao fim. É muito complicado. Posso? Pode, né? É complicado a questão, porque João, ele faz uma diferenciação Só clássica. para a gente organizar, para os dois terem fala, vamos dar um minutinho para cada um, só para a gente encerrar isso, daí vocês vão para as considerações finais, senão vai ficar apertado. Vai, tenta. Então, eu queria responder cada ponto do bispo, mas não vai dar para agora. Escolhe um e manda a marretada abençoada. Muito bem. Eu queria ressaltar a expressão identidade étnica específica. Segundo, distinção entre Israel e a igreja. Duas multidões, 144 mil assinalados com o texto das 12 tribos. A outra multidão que João viu não se podia contar entre tribos, povos, nações e línguas. Somos sabedores que Israel e João, sendo judeu, de fato e verdade, ele não iria misturar a nação de Israel com esse pensamento. Terceiro, natureza da selagem. Quarto, função e papel distintos. Quinto, interpretações pré-milenistas que nós precisamos trabalhar, porque trata a respeito de outro debate que nós podemos falar. Contexto apocalíptico. E sete, vozes da tradição. Embora a interpretação dos 144 mil, como a igreja tem ganhado força em algumas tradições teológicas, nem todos os pais da igreja, estudiosos ao longo da história, compartilharam essa visão. Alguns viam 144 mil como remanescente fiel de Israel, que seria salvo no fim dos tempos. Isso é Bíblia, tradição e coesão. Um minutinho para esse comentário e depois nós vamos para as considerações finais de Uma devida vênia ao reverendo. Não, tranquilo, estamos aqui de boa. Falou que agora eu vou falar. Ele não falou, mas eu vou falar. Falou que você está fora da tradição, bispo. Não, de forma alguma. Eu não falei isso. Estou falando a interpretação aqui aplicada. Tô brincando, vai, bispo. O Zeca está demais, hein? Jesus é o Messias, tão esperado do povo judeu, e quem recebeu o Messias agora é parte da comunidade única, comunidade da fé, única oliveira. Jesus é a videira verdadeira, há uma única oliveira, há um só povo, há um só rebanho, há uma só comunidade. Se isso está estabelecido em todas as partes do Novo Testamento, não poderíamos ter aqui reconstituído de volta uma distinção entre Israel e igreja novamente. Então, é óbvio que a carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse foi escrito para a igreja, para confortar, animar, e tudo que é dito aqui tem a ver com a igreja, que a igreja é que é serva de Cristo, que a igreja é que tem a marca de Cristo na testa, o selo, a igreja é que tem o selo do Espírito Santo, e a igreja aqui, né, você vai ver... Pra concluir o raciocínio. Concluir o raciocínio é que nós temos várias referências no Novo Testamento à igreja como o Israel de Deus, chamada como... nitidamente, Gálatas capítulo 6, Romanos capítulo 9, a verdadeira circuncisão é a do coração, e nós chegamos a Sião. Ele falou de Sião, né, num determinado momento. Você pega o texto de Hebreus, falando 12, da igreja... 22. 12, 22. Nós chegamos a Sião celestial. Nós chegamos a essa Jerusalém. Isso nós não... Então, mas não é maravilhoso entender essa identificação da igreja com esses símbolos todos que eram de Israel e agora nos pertencem, porque nós somos os herdeiros da promessa. Considerações finais e conclusão, 3 minutos para cada um. Aleph, depois Bispo Hildo, para a gente poder encerrar o programa no tempo, vai. Muito bem. Primeiramente, agradecer ao Zeca, toda a equipe do Vejam Só, que, sem sombra de dúvidas, é o maior programa de debate teológico da televisão brasileira. Conhecer aqui o reverendo Bispo Hildo, que Deus abençoe, de uma maneira especial. O texto de Apocalipse, capítulo 7, um interlúdio apocalíptico, fala a respeito de 2 povos que João distingue, povos de nações, tribos e línguas. E o segundo, 144 mil assinalados, que significa dizer, para uma missão específica no período tribulacional. Conforme o contexto bíblico nos expressa, a igreja não passará por esse período.
Apocalipse capítulo 3, versículo 10, porquanto guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a face da terra. Preposição ek, tirar da, e não livrar na. É importante ressaltar a importância relacionada, destacar a importância relacionada do cuidado de Deus para a nação de Israel, porque a grande tribulação, em grego, megalithlipsis, comprimir com força, é a angústia de Jacó, de Jeremias 30, versículo 7. E esse povo aqui, eles estão vindo da grande tribulação. Erhomai, verbo vir, que significa dizer um particípio do presente, uma obra não acabada. Não existe dois arrebatamentos, é um só. E nesse período, os mártires da grande tribulação é a multidão que não se pode contar. E os remanescentes de Israel é para a missão de Deus no período tribulacional, 144 mil. Meu muito obrigado. Amém. Muito obrigado, pastor Aleph. Eu que agradeço de muito carinho. Se você curte escatologia, quer saber mais, inclusive tem um curso aqui do pastor Aleph que ele já falou no começo, acesse as redes sociais para você saber um pouquinho mais também. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe. Está lá no @programa Vejam Só. Isso, 3 minutos também. Prazer poder ter conhecido o pastor Aleph, debatido. Faltou tempo, né, para a gente poder expor mais com mais calma. Tem tanta coisa para ser dita a esse respeito, é coisa boa mesmo da palavra. E quando é dito que em Apocalipse capítulo 3, ali, versículo 10, que vai proteger da ira, você usa o termo ek, mas é o mesmo terel ek que aparece quando Jesus ora em João capítulo 17. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E essa proteção que o Senhor está dando aqui é selar a eles e não arrebatar. Né? Ele poderia muito bem, então, os arrebatou. Não, ele selou. E é a mesma coisa que acontece, isso aqui é um paralelo muito grande com Ezequiel capítulo 9, versículos 4 a 6. Em Ezequiel capítulo 9, versículo 4 a 6, Deus está trazendo juízo sobre a terra. E, de repente, antes desse juízo, Deus pede para marcar as pessoas que são dele, as pessoas que são sensíveis à voz de Deus. Eles são marcados porque eles serão, de alguma maneira, protegidos e separados dentro daquele contexto. Não houve arrebatamento ali, dentro do mesmo contexto. Quando a ira de Deus vem, há ali uma distinção, como ela vai pegar esses e como ela vai pegar aqueles. Ou seja, eles são marcados. E é isso que está acontecendo aqui. Quem é que pode subsistir quando chega a hora da ira de Deus? Poxa, que pergunta é essa? A resposta é aqueles que são selados pelo Espírito Santo, que tem a marca de Cristo. Quem são esses? Quem é que tem a marca de Cristo? Os cristãos, sejam eles judeus ou gentios. Então, ali nós temos uma descrição já definida, do número definido, completo, pleno, de 144 mil, que descreve a igreja militante. E depois nós já temos uma outra visão, que é dessa igreja, ele viu, aí ele está no céu, ele viu uma grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações que estão cantando, louvando, assim como ele vê posteriormente, já no final do livro de Apocalipse, no capítulo 14, não no final, mas no capítulo 14, mais adiante, ele vê a mesma multidão de 144 mil completamente na presença do Senhor, no céu já cantando. Ou seja, mostra que o Senhor cumpriu a sua promessa, preservou, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles foram livres do mal. Não é ser livre da morte, do perigo, da espada. Nós somos sujeitos à morte todo dia, mas o Senhor nos guarda. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? No final, nos vemos todos guardados e protegidos e cantando e louvando. Então, essa é uma visão maravilhosa, gente, da própria igreja, que é composta por judeus, crentes, gentios, crentes. De ambos os povos fez um. Não há aqui dois povos de Deus, duas esposas, dois planos distintos para Israel e para a igreja, um plano só, uma só noiva, porque há um só rebanho e um só pastor. Bispo, obrigado. Mas o tempo ele é cruel em alguns aspectos. Já vou deixar aqui para a Angélica. Angélica, depois já vê a agenda dos nossos irmãos. Mês que vem, traz os dois, nós vamos gravar 2 programas. Aí a gente pega essa questão de pré e pós e aí vai embora. Tem a preposição ek também, e a gente... Tem coisa aí pra gente falar, tá bom? A gente deixa certinho. Bispo Hildo, obrigado. Pastor Aleph, contato com os convidados lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Põe na tela o resultado da enquete aí, por favor. Os 144 mil selados estão ligados a qual povo? Vamos ver como é que nossos internautas votaram. 59% ao Israel étnico. Deus tem um plano para os judeus.
30% a igreja, pois é o novo Israel. E 11% não sei, eu não sei, foi grande dessa vez, hein? Muita gente. Mas a maioria, junto com a ideia defendida pelo pastorado. Deus tem um plano ainda para Israel, que é devo dizer, o pensamento majoritário ainda do nosso evangelicalismo nacional. Ficamos por aqui, a edição de hoje se encerra, você fica agora na nossa programação com mais uma edição do Jornal Toda Hora, para você ficar bem informado aí, terminando ou começando o seu dia, né? E amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Som. Forte abraço, até a próxima.